Senhor presidente, colegas vereadores, assistência aqui presente, internauta, imprensa, meu amigo Isaías. Senhor presidente, o regimento interno da Câmara de Vereadores, revisado por Vossa Excelência na legislatura passada e publicado em 2015, título 3, capítulo 1, página 22, está no portal da nossa transparência, da Câmara. Das proposições em geral. São proposições, entre elas, no artigo 61, inciso 7º, indicações, inciso 8º, requerimentos e projetos de resolução, a parte 5. Pois bem, senhor presidente, dos projetos em geral, são iniciativa dos projetos de lei de qualquer vereador aqueles que não criem despesas. São de iniciativa do prefeito, os que dispõem sobre matéria financeira, os que criem cargos, funções ou empregos públicos, fixem ou modifiquem seus vencimentos ou vantagens, que disponham sobre o regime jurídico dos servidores municipais, das leis orçamentárias e que abrem créditos adicionais, que concedam subvenções ou auxílios, que, de qualquer modo, autorizem, criem ou aumentem as despesas públicas. Afora isso, todos os outros projetos de lei podem ser oriundos desta casa. Então, isso nos engessa muito no trabalho, porque podemos criar projetos de lei desde que não oneremos mais o município ou não se façam criar despesas que não previstas no plano plurianual ou na lei de diretrizes orçamentárias. Entretanto, há um viés, há uma outra forma. Existem os requerimentos. Nós podemos requerer na forma de sugestão de projeto de lei ao Executivo, para que assim eu faça, já que ele é o onerador de despesa, e assim ele vote os projetos de lei que nós entendamos ser o melhor para a comunidade. Então, muitas vezes, um vereador faz um projeto de lei, mas ele precisa encaminhar ao Executivo na forma de requerimento para não ir em confronto, não ir de encontro ao regimento interno desta Câmara de Vereadores. E esses requerimentos são de diversas ordens, sejam eles para projetos de lei, para criação ou desmantelação de qualquer que seja a prática. Pois bem, aqueles que não se enquadram em requerimentos, eles cabem nas indicações. E a indicação é uma proposição do vereador que sugere medidas de interesse público, que não tem a relevância de um requerimento, mas não deixa de ser menos importante. Cabe salientar isso. Por quê? Cito eu, por exemplo, senhor presidente. Só me permite a parte. Com certeza. Ressalvo quando se está discutindo a LDO, a LOA, Lei Orçamentária, ou o PPA. Aí cabe projetos que oneram. Fora isso, nada. Obrigado. Sim, com certeza. Por que essa introdução? Porque eu trago aqui 3 exemplos. Na noite de hoje, apresentei 2 indicações. Indicações que me foram feitas na semana passada, quando estivemos na apresentação da coworking do senhor Rodrigo Cray, na Avenida Carlos Strasburger, e uma das indicações que me foi solicitada foi uma linha de ônibus naquela região, tanto ida e volta. Só que como o ônibus da linha municipal não pode circular na 239, que se criasse uma rótula ao final da Carlos Strasburger, mas para que os funcionários daquelas empresas instaladas na avenida pudessem se deslocar até lá, facilitando o acesso ao trabalho. Pois fiz essa indicação da implantação, do estudo da viabilidade de implantação das paradas de ônibus, ao Conselho Municipal para a rota de ônibus e ao Poder Executivo para a realização ou a colocação da dita rotatória para os ônibus. Na sequência, teremos aqui a votação de 2 requerimentos de minha autoria. O primeiro deles é uma sugestão de projeto de lei, porque ele onera o município, então precisa ser na forma de requerimento, que dispõe sobre a criação de pórticos arquitetônicos nos limites principais de entradas e saídas do município. São importantes? São. Se queremos turistas, precisamos mostrar aos turistas onde fica Campo Bom, por onde se entra e por onde se sai da cidade.
Gramado faz isso, Sapiranga fez isso, e diversas cidades fazem isso, e o Ministério do Turismo tem verbas para isso. Mas quem detém a caneta e quem consegue angariar essas verbas é a Secretaria de Desenvolvimento, né, ou SEDETUR, a Secretaria de Turismo. Nós temos a Secretaria para isso. Só vem a indicação via requerimento, sugestão de projeto de lei. O segundo requerimento é um requerimento também de uma indicação de projeto de lei, que institui reserva de vagas de trabalho para menores infratores. Ou seja, uma empresa que seja congratulada pelo PIGE, que ela auxilie o Ministério Público, colocando em seu quadro de funcionários menores infratores para serviços diversos, orientados e normatizados pela Promotoria Pública. Isto são requerimentos. E também, na ordem do dia, votaremos 3 projetos de leis que são os projetos de lei dos 23 que eu apresentei na semana passada, que cria o Dia do Bairro. Pode ser um projeto de lei porque não onera o município, é legal, é moral, é constitucional, passa pelas comissões de Justiça, Redação e Serviços Municipais e de Constituição. Esses dias do bairro, eu vou explicar dia a dia, mas serão eventos no qual os moradores daquele bairro poderão se reunir, poderão congraçar, seja no domingo anterior ou no subsequente ao dia em questão, que tem um fundamento de por que aquele dia foi oferecido, né, foi indicado, mas para que haja uma união maior entre a vizinhança. Hoje, alguns bairros, alguns loteamentos possuem, por exemplo, grupos de WhatsApp para segurança, avisar carros ou movimentações estranhas. Então, são 3 ações que um vereador pode ter. Uma indicação, um requerimento e um projeto de lei. Mas ele tem mais. Ele tem que fiscalizar o Executivo? Sim. Ele tem que questionar o Executivo? Sim. Mas toda vez que ele sobe aqui, foi porque ele foi eleito. Foi porque lá antes ele teve a coragem de colocar a cara num santinho e se colocar à disposição da comunidade para ser votado ou não. E se ele o fez assim, ele tem que estar adepto e aberto a críticas, a pulpos, a aplausos. Todo vereador gosta. Não há ego que não fique feliz quando é elogiado. Mas também a autocrítica se faz necessária quando criticado, porque muitas vezes nós não somos melhores em nos enxergar do que o outro é melhor em nos enxergar. Então, muitas vezes uma crítica, quando construtiva, é bem-vinda. Eu vejo a matéria do jornal A Gazeta como muito saudável, não porque fui o primeiro lugar, mas para olhar ali e ver a produção que tive, se ela foi útil ou não, e o quanto mais eu posso produzir ou não. Não para que o vereador que está em último ou penúltimo queira ser o primeiro, mas para que ele olhe e veja, poxa, minha produção é coerente com o meu discurso? Minha produção é criteriosa com o meu discurso? Se sim, qual é o problema? Onde está em vir o problema aqui dizer, olha, não tenho tantos requerimentos, não tenho tantos projetos de lei, porque fiz mas foi o melhor de todos, por isto. Ponto. Olha, não fiz tantos, talvez eu tenha feito mais requerimentos e não fiz tantos projetos de lei quanto o vereador Tiago. Talvez seja uma falha minha, talvez não. Eu tenho que fazer essa autocrítica dentro de mim e com os meus pares, mas ser aberto a elas para um crescimento como a produção, como vereador e desta casa. E não ter faniquitos aqui, né, porque um jornal publica ou deixa de publicar alguma coisa. Não, menos. Muito obrigado.